Olá e seja bem-vindo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez uma declaração impactante neste sábado, dia 22, afirmando que a democracia brasileira viveu uma grande prova de fogo. Sem mencionar nomes, Barroso atribuiu esse suposto ataque ao avanço da extrema-direita. Durante sua palestra, o presidente do STF reforçou seu apoio à regulamentação das redes sociais. Ele ressaltou que o mundo das plataformas digitais criou tribos com narrativas próprias, que não compartilham mais os mesmos fatos, e até mencionou a existência de verdades relativas. Veja trechos do discurso do ministro. Eu imaginei conversar nessa nossa sessão sobre o que eu consideraria uma agenda para o Brasil, uma agenda constitucional para o Brasil. O Brasil é um país que viveu e vive ainda essa polarização global, com muita dificuldade de estabelecer alguns denominadores comuns patrióticos no verdadeiro sentido do termo patriota. São 10 esses valores, eu começo pelo primeiro deles, que está no artigo 1º da Constituição, que é a democracia constitucional. Esse é o primeiro valor que deve congregar todas as pessoas. A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Democracia é um conceito fundamental equiparável a uma moeda com as suas duas faces. De um lado, ela significa soberania popular, eleições livres e governo da maioria, e de outro lado, ela significa poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. A democracia constitucional tem lugar para todos que saibam respeitá-la. Liberais, conservadores, progressistas, só não tem lugar para quem não se disponha a respeitar as regras do jogo e a respeitar os resultados eleitorais. A democracia brasileira, lembrou o embaixador patriota, viveu uma grande prova de fogo, como o mundo tem vivido uma prova de fogo na preservação da democracia, pela ascensão de uma extrema-direita intolerante em muitas partes do mundo, pela utilização dos discursos de ódio e da desinformação como estratégia de atuação política, e em muitas partes do mundo pela captura do sentimento religioso com uso abusivo em matéria política. E ainda assim, no Brasil, nós conseguimos preservar as instituições e vivemos numa preservação, eu diria, já longa da institucionalidade sob a Constituição de 1988. Esse mundo que se tribalizou por conta dessas plataformas em que as pessoas vivem no seu viés de confirmação, sempre lendo as mesmas coisas e se radicalizando, e num mundo em que a imprensa sofreu uma crise no seu modelo de negócio e nós perdemos esse espaço importante de criação de fatos comuns sobre os quais as pessoas formem as suas próprias opiniões. O que esse mundo das plataformas digitais acabou criando foram tribos que têm narrativas próprias e que já não compartilham mais os mesmos fatos. Isso é muito grave, porque o ideal é que as pessoas formem as suas opiniões a partir de verdades relativas mais pré-estabelecidas. E nesse mundo das plataformas digitais as pessoas criam as suas próprias narrativas. Nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo. Essa é uma transformação importante de volta a um passado um pouco mais civilizado. Enquanto o presidente do STF fala sobre democracia lá no Reino Unido e critica as redes sociais aqui no Brasil, o senador Eduardo Girão denunciou algo preocupante. O STF publicou um edital de licitação para contratar uma empresa especializada em monitoramento de redes sociais. O objetivo dessa contratação, segundo o parlamentar, é inibir críticas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, monitorando de forma contínua plataformas como Facebook, YouTube, X, Instagram e outras. O senador considera essa licitação irregular e defende sua revogação. Veja o vídeo. Senhor presidente, o STF publicou, atenção Brasil, o STF
publicou um edital de licitação para a contratação de empresa especializada em monitoramento de redes sociais, num contrato de R$ 345 mil por ano. Por que será? Essa é a pergunta que se faz, especialmente 61% dos brasileiros, segundo recente pesquisa, que estão com medo de se posicionar suas opiniões nas redes sociais que vieram para democratizar a informação. Por quê? Por medo de retaliação. Mas olha só o que é que diz o STF. O objetivo, e aí, no caso, eu vejo isso de forma muito clara, né? Para mim, é inibir a difusão de investidas contra ministros do Supremo através do acompanhamento contínuo das plataformas Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok e LinkedIn. Eu vou aqui destacar algumas das finalidades descritas no próprio edital. Vamos lá, o item 1. Identificação de indivíduos que compartilham conteúdos relacionados ao STF. Atenção, Brasil! Principalmente quando forem negativos. Ou seja, está proibido falar mal. Vão monitorar. Os poderosos não podem ser criticados. Por isso essa sanha de querer controlar as redes sociais. É para voltar ao que era antes. Ficar só o monopólio da informação na mão de poucos. Para manipular você. Outro item 2. Identificação de públicos e formadores de opinião. 3. Análise de discursos com avaliação de influência nos públicos. 4. Detectar ações organizadas na web. 5. Identificação de formadores de opinião que discutem temas relacionados à corte. Corte superpoderosa desse país. Contém ironia. Porque éramos para ter uma independência entre os poderes e éramos para ter um equilíbrio entre os poderes da República. E vamos ter. Mais cedo ou mais tarde nós teremos isso de volta. Esse edital é mais um passo no sentido de controlar as redes sociais e promover a intimidação da população, inibindo qualquer crítica aos ministros. Alguns deles se consideram infalíveis e acima de qualquer suspeita e não aceitam opiniões contrárias. Foi o que aconteceu, por exemplo, no dia 14 de março de 2019, eu já estava aqui no início do mandato, quando o ministro Toffoli, no malabarismo jurídico, utilizando a brecha do regimento interno, dá início ao famigerado inquérito das fake news, nomeando sem sorteio Alexandre de Moraes de ofício, com o poder de acusar, investigar, julgar, condenar, algo inédito em toda a história do Poder Judiciário. Curiosamente, senhor presidente, uma das primeiras medidas foi a decisão para que a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirassem imediatamente do ar, sob pena de multa diária de R$100 mil, a reportagem que Marcelo Odebrecht, em colaboração premiada no âmbito da Lava Jato, se refere ao próprio ministro Dias Toffoli como amigo do meu pai, codinome utilizado para o pagamento de propinas. Outro episódio muito grave foi a denúncia feita pelos jornalistas estrangeiros Michael Schallenberger e Glenn Greenwald, fundador do The Intercept. Os arquivos do antigo Twitter, hoje X,
depois de que foi adquirido por Elon Musk, teve seus arquivos abertos para o público. Segundo as denúncias, o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, adotou inúmeras medidas de censura, intimando judicialmente para que os funcionários entregassem dados sensíveis e particulares dos usuários, de vocês. Exigiu a censura de postagens específicas e a remoção de usuários da plataforma. Diante disso, é necessário destacar o artigo 220 da Constituição Federal. Abro aspas. A manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Apesar desse artigo, que veda explicitamente a prática da censura ter sido aprovado em 1988, numa época que não existia a internet, ele continua extremamente atual quando ressalta qualquer veículo. Por fim, quero reafirmar minha opinião sobre a irregularidade abusiva dessa licitação, que deve ser, portanto, revogada, destacando uma declaração da ministra Carmen Lúcia, atual presidente do TSE, em 5 de fevereiro de 2022. Olha só o que disse a ministra Carmen Lúcia. A conduta estatal de perseguir e investigar com recursos públicos as manifestações individuais com o objetivo de cercear ou constranger as liberdades não é lícita, por contrariar os mais fundamentais preceitos democráticos que presidem o sistema constitucional vigente. E aí, ministra Carmen Lúcia, a senhora concorda com essa licitação do STF para que se monitore as opiniões, as redes sociais, as críticas a vocês? Ou também a democracia vai ser depois, vai ficar para depois, como nós tivemos a censura prévia durante as eleições de 2022, escancarada, numa hipocrisia profunda, que mancha a história dessa nação, que um dia vai ter a redenção de tantos abusos. E muitas vezes com a nossa convivência, aliás, a nossa omissão aqui do Senado Federal, vendo tudo isso acontecer. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ilumine, nos dando coragem, nos dando sabedoria, firmeza para que defendamos a Constituição dessa nação, tão vilipendiada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitar a nossa Constituição, a guardar a nossa Constituição. Eu acredito firmemente, cada vez mais, que no dia que deliberarmos um processo de impeachment, vai ter um efeito pedagógico que o Brasil, aí sim, vai voltar a respeitar a sua Carta Magna e defender a liberdade de expressão, defender o ordenamento jurídico do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Esse edital vai na contramão do discurso dos ministros do STF, que falam em proteger a democracia. O que o senador Eduardo Girão revelou é extremamente grave, pois coloca em risco a liberdade de expressão de todos os brasileiros. E fica a pergunta: qual tipo de democracia estão buscando para o nosso país? Será aquela democracia relativa que Lula falou?